Recentemente, li um livro chamado Just Keep Buying, ainda sem tradução para o português, mas que poderíamos traduzir como Continue Comprando. Esse livro me fez perceber 4 coisas que fiz errado com o meu dinheiro desde o início da minha vida adulta e que me deixaram infeliz e pobre por muito tempo. Primeiro, como ter mais dinheiro? A maior mentira nas finanças pessoais. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual desses 2 homens você acha que queima mais calorias em um dia? Eu sei que isso parece fora de contexto, mas tudo fará sentido em breve, eu prometo. O homem à esquerda é um membro da tribo Hadza, que vive numa savana na Tanzânia. O homem à direita mora numa cidade grande e passa a maior parte dos dias sentado no escritório, ou em casa, no computador. No entanto, o membro da tribo Hadza é um caçador-coletor, o que significa que ele precisa se mover o dia todo apenas para conseguir alimentar a si mesmo e a sua família. Você provavelmente acha que o da esquerda queima mais calorias, certo? Bem, não é verdade. Ambos queimam a mesma quantidade de calorias, apesar de um ser superativo e o outro não. Eu sei que é difícil de acreditar, mas existe um estudo científico feito na tribo Hadza em 2012 que comprova isso. Para entender por que esse é o caso, você precisa primeiro entender como seu corpo utiliza a energia. Entre 70% e 90% da sua energia é usada apenas para mantê-lo vivo. Em outras palavras, seu metabolismo e o processo de digestão dos alimentos são os 2 principais consumidores de energia. Por outro lado, a atividade física é responsável somente por 10% a 30% do consumo de energia do seu organismo. Esta é a razão pela qual você luta para perder peso, apesar de estar na academia e permanecer ativo o dia todo. Agora pode ser que você pergunte: tudo bem, então ambos os homens queimam a mesma quantidade de calorias. Como é que as pessoas que vivem na tribo Hadza estão sempre em forma, mas as pessoas que vivem atrás dos computadores estão constantemente acima do peso? A resposta simples é que os integrantes daquela tribo simplesmente não comem demais, como a maioria de nós faz. Durante anos, nos fizeram acreditar que, se você quer perder peso, precisa fazer exercícios e dieta. No entanto, a pesquisa feita na tribo Hadza prova que o exercício não é uma ferramenta eficaz para a perda de peso. É uma ótima ferramenta para um estilo de vida saudável, assim como parar de fumar, mas não é eficaz para a perda de peso. Sua dieta é o mais importante. Agora, por que estou lhe contando tudo isso em um vídeo sobre finanças? Bem, assim como o senso comum acredita que existem 2 estratégias para a perda de peso, exercício e dieta, também há 2 ideias convencionais para ter mais dinheiro: cortar custos e aumentar a renda. Acabamos de aprender que, na perda de peso, uma das estratégias desempenha um papel minúsculo. Por isso, precisamos nos concentrar na dieta. E quanto a ter mais dinheiro? Seria possível que uma das 2 estratégias também seja menos eficaz, embora todos deem muita importância? A resposta é sim. Cortar custos não é o melhor caminho a seguir, mas ainda existem muitos artigos e livros que aconselham isso. Eu mesmo li alguns desses livros. Existem 2 problemas principais com cortar custos. Primeiro, cortar custos tem um impacto pequeno, assim como o exercício tem pouco impacto na perda de peso. Afinal, há um limite para a quantidade de coisas que você pode cortar dos seus gastos. Quando você começa a ir à academia, você perde alguns quilos rapidamente, mas depois fica estagnado, e algo semelhante acontece com o corte de custos. Segundo, não funciona para pessoas que têm baixa renda. Tem muita gente que precisa fazer empréstimos no final do mês apenas para cobrir suas necessidades básicas até chegar o próximo salário. Se você ganha 1.000 por mês e suas despesas são de R$ 1.100, onde é que você vai cortar os custos? Tudo isso não significa que devemos ignorar completamente o corte de despesas e ignorar os livros escritos sobre isso. Não. Corte custos onde for possível e monitore suas despesas regularmente para garantir que não esteja desperdiçando dinheiro em coisas desnecessárias, como assinaturas esquecidas, por exemplo. Mas concentre a maior parte da sua energia em aumentar sua renda. Claro que aumentar sua renda é muito mais difícil do que reduzir seus gastos, mas é a forma mais eficaz de economizar. Economizar é para os pobres, investir é para os ricos, diz o autor. Quando comecei a ler livros financeiros,
Notei que havia alguns conselhos que se repetiam, como manter suas taxas baixas, diversificar e investir algo prático. Então, como iniciante, comecei a seguir esses conselhos. Afinal, eram de gurus conceituados como Buffett. Esses conselhos não estavam errados, mas me fizeram focar nas coisas erradas. Como investidor iniciante, eu tinha apenas poucos milhares de dólares na minha conta bancária. Apesar de ter bem pouco dinheiro, passei centenas de horas analisando minhas decisões de investimento, fazendo cálculos no Excel e pensando que tipo de alocação de ativos eu deveria ter. Deveria investir 80% em ações e 20% em títulos ou vice-versa? Deveria investir em Bitcoin? Qual seria melhor? Investir em imóveis? Apesar de analisar demais meus investimentos, nunca passava meu tempo analisando meus rendimentos e gastos. Eu saía regularmente para jantar com um colega de trabalho e facilmente gastava US$ 100 por noite. Pense em como esse comportamento não fazia sentido, tendo apenas US$ 1.000 de ativos para investir. Mesmo que eu conseguisse um retorno de 10%, isso me renderia apenas US$ 100 em um ano. No entanto, eu estava gastando regularmente a mesma quantia numa noite em um restaurante. Simplesmente deixando de sair uma noite, eu poderia ter economizado a mesma quantia que os retornos do meu investimento em um ano. Você consegue ver como as minhas prioridades financeiras estavam bagunçadas? Agora, compare essas informações com alguém que tem US$ 10 milhões em ativos para investir. Se eles virem um declínio de apenas 10% em seu portfólio, perderiam US$ 1 milhão. Você acha que eles conseguiriam economizar US$ 1 milhão em um ano? Improvável, certo? É por isso que alguém com US$ 10 milhões precisa passar muito mais tempo pensando em suas escolhas de investimento em comparação com alguém que tem apenas US$ 1.000. Então, como você pode ver nesta comparação, seu foco depende de sua situação financeira atual. Se você não tem muito dinheiro investido, deve se concentrar em economizar e aumentar sua renda. O oposto é verdadeiro se você tiver um portfólio considerável. Simplificando, economizar é para os pobres, investir é para os ricos. Aqui está uma pergunta que você pode fazer. Como posso descobrir se agora é a hora de me concentrar em economizar ou investir? E aqui está uma forma bem simples. Primeiro, descubra quanto você consegue economizar confortavelmente no próximo ano. Por exemplo, se você espera economizar 1.000 por mês, sua economia esperada para o ano será de 12 mil. Em seguida, determine o rendimento que você espera que seus investimentos tragam no próximo ano. Por exemplo, se você investir R$ 10 mil e espera obter um retorno de 10%, seu retorno esperado é de R$ 1.000. Por fim, compare esses dois números e concentre-se no que for maior. Se o valor da sua economia for maior, como no exemplo que acabei de dar, você precisa se concentrar mais em economizar e acrescentar esse valor a seus investimentos. No entanto, se o valor do retorno dos investimentos for maior, você deve gastar mais tempo pensando em como investir. Se os números estiverem em um intervalo semelhante, você deve se concentrar em ambos. A regra geral é que, à medida que você envelhece, seu foco deve mudar de suas economias para seus investimentos, porque quando você for mais velho, terá mais dinheiro investido, e isso significa que os retornos dos investimentos superarão suas economias. Economizar é muito importante no início da vida. No entanto, mais tarde na vida, os investimentos têm mais importância. Terceiro, quando você deve economizar? Se você começar a pesquisar qual é a quantidade certa de dinheiro que deve economizar, encontrará rapidamente conselhos como economize 20% da sua renda ou 10% da sua renda deve ir para a poupança. Existem dois grandes problemas com conselhos assim. Em primeiro lugar, eles pressupõem que pessoas de todos os níveis de renda têm a capacidade de poupar da mesma forma, o que não é o caso. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas cujos salários estão entre os 20% mais baixos economizam 1% de sua renda, enquanto as pessoas cujos salários estão entre os 20% mais altos economizam cerca de 24% de sua renda anualmente. O segundo problema é que esses conselhos supõem que a renda é relativamente estável ao longo do tempo, o que não é o caso. Por exemplo,
Quando você é solteiro, a estabilidade de sua renda depende principalmente de você, mas depois que você se casa, não é mais apenas uma pessoa que tem que se preocupar em perder o emprego, são duas pessoas. Isso significa que a renda se torna mais instável à medida que a família cresce. Além disso, suas receitas e despesas flutuam em diferentes estágios da sua vida, por isso é muito difícil manter um único valor estático como 20%. Por exemplo, quando estava na universidade, eu também trabalhava para uma empresa. Como eu era estudante, podia morar em um dormitório compartilhado e fazer minhas refeições no refeitório da universidade, que era bem barato. Isso significava que eu conseguia economizar facilmente 50% da minha renda. Mas quando me casei e me mudei para um apartamento com minha esposa, pude economizar apenas 3% no máximo. Eu me sentia péssimo porque não conseguia economizar tanto quanto economizava antes. E esse é um dos maiores problemas de manter uma taxa de economia fixa. A vida é dinâmica. Por que então a taxa de economia deveria ser estática? É por isso que o melhor conselho é: economize o que você consegue. Se você é solteiro e pode economizar 40%, economize 40%. Se você é casado e tem filhos e só pode economizar 2%, então economize 2%. Se você seguir este conselho, experimentará muito menos estresse e muito mais felicidade. Em geral, o dinheiro é um tópico estressante para muitas pessoas e um dos estressores financeiros mais comuns é saber se estamos economizando o suficiente ou não. Então, lição número 3. Economize o que você consegue. E se você quiser descobrir quanto deve economizar neste momento da sua vida, basta deduzir suas despesas totais de sua receita total. O que sobrar deve ser sua economia. Quarto, como gastar da maneira certa. Existem dois extremos quando se trata de gastar dinheiro. Um grupo de pessoas gasta dinheiro sem culpa e nunca se preocupa com o preço. Já o outro grupo é ansioso por quase todas as compras que faz. Eles tentam usar todas as dicas e truques para cortar custos em tudo o que compram. Nenhum desses extremos é bom. Infelizmente, hoje, muitos consultores financeiros favorecem o segundo grupo e forçam você a duvidar de tudo o que compra. Eles fazem você se sentir culpado por comprar qualquer coisa. Você compra um café e já se arrepende. Então começa a se sentir ansioso em relação a gastos. Não é bom viver assim. O dinheiro é importante, mas não deve fazer você se sentir ansioso e alarmado toda vez que vê uma etiqueta de preço. O autor fornece duas dicas que permitem que você gaste sem se sentir culpado. A primeira dica é a regra do dobro. De acordo com essa regra, sempre que você quiser comprar algo, deve pegar a mesma quantidade de dinheiro e investir também. O autor diz que essa regra funciona porque remove a reação psicológica de culpa associada às compras, já que você também faz um investimento de mesmo tamanho. Essa regra também te ajuda a pensar bem sobre a sua compra e não comprar coisas que realmente não deseja ou precisa, já que terá que gastar o dobro do valor, metade para a compra e metade para o investimento. A segunda dica é gastar dinheiro com coisas que aumentem sua satisfação a longo prazo. A parte mais difícil, é claro, é descobrir o que você realmente quer da vida e o que aumenta a sua satisfação. Por exemplo, se comprar café com leite todos os dias aumenta sua produtividade e faz você se sentir bem, então, de acordo com o autor, você deve continuar comprando o seu café com leite. Pessoalmente, hoje em dia, compro café quase todos os dias na Starbucks. Isso me ajuda a ser produtivo e aumenta minha satisfação. Para você, pode ser outra coisa que você consegue facilmente justificar o custo. Claro, todos nós podemos usar falsas justificativas para convencer os outros, mas não podemos mentir para nós mesmos. No fundo, você saberá quando o custo não for justificado. Soa clichê, mas o melhor método de gastos é aquele que se adapta a você. Você precisa tirar um tempo para analisar suas despesas e descobrir quais aumentam sua felicidade e quais são desnecessárias. Para mim, pessoalmente, esse é o melhor conselho financeiro que já recebi e uso até hoje. Ok, então rapidamente vamos resumir tudo o que acabamos de discutir neste vídeo. Se você quer ter mais dinheiro, concentre-se em ganhar mais em vez de cortar custos. Ambas são formas válidas de ter mais dinheiro, mas aumentar seus ganhos é muito mais eficaz. Segundo, se você tem pouco dinheiro para investir, é melhor se concentrar em economizar e aumentar sua renda, em vez de analisar demais seus investimentos. Terceiro,
Economize o que você consegue. E, por fim, gaste de maneira que aumente sua satisfação a longo prazo. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para você. Se sim, você também vai gostar do vídeo que vem na tela. É sobre 3 erros comuns que a maioria das pessoas comete ao economizar, gastar e investir. Obrigado por assistir.